Olá, boa tarde. Tudo bem? Meninas, hoje nós vamos trabalhar matemática. A professora vai compartilhar aqui a apostila com vocês. Vocês podem abrir lá na página 20. Vamos iniciar uma nova unidade, tá? Vamos ver então. Isso. Vejam bem. Nós vamos iniciar aqui na página 21, né? A unidade começa na página 20, mas as atividades começam aqui na página 21. Nós vamos aprender agrupamento. Vamos trabalhar agrupamento de 2 em 2. Quando eu falo em agrupar, eu estou falando de juntar. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 2 canetas. Agora eu vou juntar mais 2 canetas, ó. Mais 2 canetas. Eu estou juntando, então eu estou agrupando, certo? 2 mais 2. Essa sequência pode ser muito maior. 2, depois 4, depois 6, depois 8. Posso ir, né, aumentando a minha sequência até que ela fique bem grande, até que fique, ó, um monte de canetas, certo? Então, agrupamento é isso, a gente vai contando. Só que o agrupamento, ele pode ser de 1 em 1, de 2 em 2, eu posso ir agrupando de quantas maneiras eu quiser. Aqui, nós vamos agrupar de 2 em 2, tá? Vejam, ó, nessas imagens, nós temos aqui 2 crianças andando de bicicleta, 2 crianças jogando bola. Aqui, eu tenho 2 crianças sentadas à beira da piscina, mais 2 crianças dentro da piscina. Olha só, se eu for agrupar todas essas crianças, vamos ver quantas crianças eu tenho nessas imagens? Vou fazer o seguinte, vou agrupar aqui para vocês verem, tá? Vejam bem. Para agrupar, eu vou fazer assim, ó. Vou circular de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Fui agrupando de 2 em 2 e agora eu tenho 8 crianças agrupadas, né? Algumas atividades esportivas, alguns esportes, eu consigo fazer em dupla, né? Outras eu preciso de mais crianças, de mais gente para jogar comigo, certo? Por exemplo, para jogar tênis ou ping-pong, que é o tênis de mesa, eu não consigo jogar sozinho. Eu preciso de um par, né? De uma outra pessoa. Para jogar futebol, eu posso jogar, ó, com outra criança, ou eu também posso encher o campo de jogadores e jogar com muito mais pessoas. A mesma coisa para nadar, para andar de bicicleta, mas algumas atividades eu só consigo fazer em pares, como é o caso aí do tênis de mesa, do tênis. Tem outros esportes que precisam de mais jogadores e alguns são em dupla, né? Vamos apagar aqui agora. E agora a gente vai passar para outra página, tá? Vamos lá. Na outra página, nós vamos falar, ó, do esporte que a tia Mayara comentou, o tênis, tá? O tênis é aquele esporte jogado com a raquete e a bolinha. Cada jogador fica com uma raquete, né, em uma das mãos, e aí tem a bolinha que um vai passando para o outro, né? Não pode deixar a bolinha fugir, não pode deixar a bolinha sair da quadra. A bolinha quica no chão e o jogador também vai lá com a raquete e joga a bolinha para o outro, tá?
Então, o tênis, ele pode ser disputado individualmente, né? Um de um lado e outro do outro lado da rede, onde um fica passando a bolinha para o outro. E para se jogar, usam-se então as raquetes e a bola, né? Estas crianças estão se organizando para jogar tênis em duplas. Vejam bem, o tênis eu só consigo jogar com alguém. Não consigo jogar sozinho, a não ser que eu jogue com a parede, né? Mas aí o jogo não vai ficar muito legal. Aqui nós temos crianças que estão se preparando para jogar. Contem quantas crianças temos aqui, tá? Vocês vão escolher se vocês vão contar de 1 em 1 ou de 2 em 2. Para daí, então, responder essas perguntas. Quantas crianças vão jogar? Quantas duplas podem ser formadas aqui? E, por fim, na letra C, alguma destas crianças aqui ficará sem par? Como é que vocês podem descobrir, pessoal? Vocês podem fazer como a professora mostrou no início, ó. Circular de 2 em 2 até o final, para ver se alguma criança vai ficar sem par, tá? Agora, deixa eu apagar. Muito bem. Depois disso, vocês vão imaginar o seguinte. Se houvessem mais 5 crianças, com aquela quantidade ali que vocês têm que contar, né? Se houvesse mais 5 crianças, alguma dessas crianças ficaria sem par ainda ou não? Ficaram sem par antes? Estão sem par agora, depois de acrescentarmos mais 5 crianças? Se sim, aí assinalem aqui. Se não, assinalem que não. Outro esporte que pode ser praticado em duplas é a peteca. Vocês já brincaram de peteca? Então, aqui essas crianças estão se preparando para brincar de peteca. É aquele brinquedinho que tem umas peninhas assim, a gente vai jogando um para o outro, né? Só que a gente tem que jogar para um e para outro, senão a brincadeira fica um pouco sem graça, a gente brincando com a peteca assim sozinho, né? Jogando em duplas. Olha só, esse treino só começa quando todas as crianças tiverem o seu par, ou seja, quando todas as crianças estiverem, né, jogando ali de 2 em 2, tá? O professor já pode começar o treino? Será que já tem par para todas as crianças? Ou alguém ainda está sozinho? Letra B. Se chegarem mais 2 crianças, será possível começar o treino ou alguém ainda vai ficar sem par? Quantas crianças precisam chegar para o treino começar? Apenas 1, 2, 3? Quantas vocês acham que precisa chegar para o treino começar de verdade? Lembrem-se, quando tiver só esse balãozinho aqui, é só para a gente pensar um pouquinho, conversar aí com os familiares. Não precisa escrever, a não ser que vocês queiram, tá? Agora, na próxima página, veja algumas coisas que são usadas aos pares. A gente não coloca um chinelo só, né? Nós colocamos 2. Luvas, também usamos 2. Meias, a mesma coisa. Nós sempre, né, utilizamos em pares. Ó, brincos, utilizamos em pares, né? Já colares, aí não precisa. Se eu quiser colocar 2, se eu quiser colocar aqui um parzinho, eu posso, mas eu não preciso. Eu posso colocar um só. Já brincos, como eu tenho 2 orelhas, melhor colocar um em cada uma, né? Então, algumas coisas usamos em pares, outras não há necessidade de se ter o par. Circule agora as meias formando pares e anote
quantas sobraram sem par em cada fila. Às vezes não vai sobrar nenhum, às vezes vai sobrar um, né? Então, anote para ver quantas sobraram. Vejam bem, aqui vocês têm o número de meias. O número de meias é 6. Agora, a gente vai separar em pares, ó. Não esqueçam, sempre agrupando de 2 em 2, que é um par, né? Quando nós temos 2 objetos, então eu tenho o par. Quando eu tenho 3, aí eu vou ficar com um par e um vai sobrar. Vou mostrar para vocês com a caneta aqui de novo. Aqui eu tenho 2 canetas, elas formam um par, um casal de canetas, né? Agora, ó, uma caneta vai ficar sobrando, certo? O que eu tenho que fazer aqui para que não sobre caneta, para que todas elas fiquem com o seu parzinho? Eu tenho que acrescentar mais uma caneta. Ó, agora as canetas estão cada uma com o seu par, certo? Então, nesta atividade, vocês vão circular de 2 em 2 meias e aqui vocês vão anotar quantas meias sobraram, tá? Na próxima página, olha só. Quando separamos as meias de 2 em 2 e não sobra nenhuma, nós podemos dizer que aquela quantidade é par, tá? Por quê? Porque forma parzinho e não sobra nenhuma. Agora, quando a gente vai juntando a quantidade e sobra um, então esse número não é par, esse número é ímpar. 2 canetas, par. 4 canetas, também é par. Ó, 2 e 2. Então, é par. Não sobra nenhuma, nenhuma fica sozinha. Agora, se eu acrescentar mais uma, o que vai acontecer aqui? Tem um par aqui, tem um par aqui, e essa aqui fica sozinha. Então, quantas canetas eu tenho no total? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que o número 5 é ímpar, porque eu posso formar parzinhos, ó, de novo, 2, um parzinho, mais 2, mais um parzinho. E esse aqui ficou sobrando. Então, quando sobra um, isso quer dizer que o número é ímpar. O que eu tenho que fazer aqui para tornar esse número par? Aliás, para que fique um número par, né? O 5 não vai deixar de ser ímpar, ele é um número ímpar. Mas para que a quantidade de canetas seja par, eu posso pegar mais uma e acrescentar. Aí, vamos ver quantas ficaram? 2, 4, 6. 6 é um número par, não sobrou nenhuma, tá? Continuando. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Lá na escola, a professora vai entregar uma quantidade de palitos para cada um, tá? Como vocês estão em casa, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão, depois pausem o vídeo, voltem, tá? Mas olha só, vocês vão pegar uma quantidade de qualquer objeto. Pode ser lápis de cor, pode ser bolinha de papel, pode ser palito, quem tiver em casa, tá? Vocês vão pegar a quantidade que a professora vai indicar. 17 palitos ou outros objetos, tá? Quem não tiver 17, né? Quem não tiver essa quantidade, pode fazer o seguinte, pode pegar, riscar aqui na apostila, ó, 17 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá?
Depois de fazer isso, vocês vão separar de 2 em 2. Se vocês tiverem, assim, o objeto na mão, é mais legal, tá? Mas se não, podem fazer aqui com os risquinhos também. Então, vocês vão separar de 2 em 2. Aqui com os risquinhos, o que que eu faço? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou circular de 2 em 2, até lá no final, tá? E aí, vocês irão responder aqui as perguntas, tá? Depois de separar de 2 em 2, vocês vão marcar a resposta correta. A quantidade de palitos, ou enfim, de outros materiais que vocês receberam, que vocês separaram, é par ou é ímpar? Lembrem-se, se sobrar um, é ímpar. Se não sobrar nenhum, é par. Mas tomem cuidado para contar direitinho, porque às vezes acontece da gente contar errado, né? Aí mela tudo, tá? Então tá. Agora vamos apagar aqui. E vamos para a próxima atividade. Converse com os seus colegas e seu professor sobre a atividade que acabaram de fazer. Depois, marque com um X na sequência abaixo as quantidades de palitos que formam pares e não sobra nenhum. Vejam bem, agora vocês vão analisar esses números que estão aqui nessa sequência, do 10 ao 20, tá? E aí vocês vão marcar um X apenas nos números que são pares, tá? Que não sobra nenhum. Então, se vocês acreditam que o 10 é par, façam um X no 10, tá? O 11 é par? Não é, tia Maiara, então não façam um X no 11. O 12 é par? Vamos contar para descobrir, né? Vamos fazer os parzinhos. E se não sobrar nenhum, então o 12 é par, tá? E aí vocês vão fazer o X no 12 se ele for par. Assim vocês vão fazer com todos os números dessa sequência numérica, tá? Muito bem. Agora vamos para a próxima atividade. Ordenação e sequência. Quando a gente fala de ordenação, a palavra que vem na cabeça é ordem, né? Sequência. Vamos ver o que essas atividades aqui têm para nos ensinar. A corrida é um esporte de velocidade e resistência, né? Na escola de João, o professor preparou uma disputa de corrida. Estes são os atletas que vão participar da prova masculina, ou seja, os meninos, né? Esses meninos estão com uniformes, ó, todos de tênis, como tem que ser feita a educação física, né? E esses uniformes estão numerados. Vocês estão vendo que tem números aqui na camiseta deles? Então, prestem atenção aos números que vocês vão precisar. Na próxima página, veja bem, escreva em ordem crescente os números dos atletas, ou seja, do menor para o maior, vocês colocarão os números que aparecem ali nas camisetinhas dos atletas, certo? Quando eu falo em ordem crescente, eu estou falando do menor para o maior, quando cresce, né? Agora, siga as dicas para descobrir o nome dos 3 primeiros colocados na prova masculina. Lucas não venceu a corrida, ou seja, Lucas não ganhou em primeiro lugar, não é esse aqui. Antônio chegou em segundo lugar. Opa, então quem é o Antônio? Não é esse aqui e nem esse aqui, né? O outro corredor é o Arthur. Então, como é que fica? Lucas ganhou em segundo. O Lucas não venceu a corrida. O Antônio chegou em segundo. E o outro corredor é o Arthur. Pensem bem e aí escrevam aqui o nome dos 3 primeiros colocados, tá? Os finalistas da corrida subiram no pódio. Escreva o nome de cada um nos espaços abaixo.
Desculpa. Olha só. Vocês vão escrever o nome de cada um, né? Nos espaços abaixo do pódio. Então, é isso que a professora escreveu, né? Que a professora explicou, desculpa. Primeiro, segundo e terceiro são números que usamos para indicar ordem. Lembram que eu falei? Quando a gente fala de ordenação, lembramos de ordem, né? Quando a gente vai participar de um concurso, de uma brincadeira, quando a gente ganha, né, a brincadeira em primeiro lugar, em terceiro, em quinto, é uma ordem, é uma sequência. Quando estamos na fila do banco ou na fila da cantina, tem sempre aquele que está lá na frente, que é o primeiro da fila, depois tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim vai, né? Esses números aqui nós chamamos de números ordinais, porque são eles que colocam a ordem, né? Este é o primeiro, segundo e terceiro. Os números ordinais, eles têm sempre esse símbolozinho aqui, essa bolinha do lado, tá? As posições seguintes são indicadas assim, olha só. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, certo? No final dos treinos, todos colaboraram na organização dos materiais. O João guardou 12 bolas. A Amanda guardou uma quantidade menor de bolas, mas nós não sabemos quantas, tá? Então, eu quero aqui que vocês desenhem a quantidade de bolas que vocês imaginam que a Amanda guardou. Mas lembrem-se, ela guardou uma quantidade menor do que a quantidade que o João guardou. E o João guardou 12. Então, o que pode ser? Será que ela guardou 13? Ou será que ela guardou menos que 12? Tá? E aí pode ser qualquer quantidade, né? Menor que 12, certo? Na próxima página, temos o seguinte. O Beto, que foi outro jogador, ele guardou uma quantidade de bolas maior do que João. Lembram que João guardou 12? Marque um X na quantidade de bolas que Beto pode ter guardado. Se o João guardou 12 e o Beto guardou uma quantidade maior, então o 12 não pode ser. Se o João guardou 12 e o Beto guardou uma quantidade maior, será que é o 11 ou será que é o 17? Pensem e marquem com um X. Agora, observe esta sequência de números que vai do 1 até o 16. Vejam bem, ó, é uma sequência de números que vai do 1 até o 16. Vocês terão que pintar de azul o número que está logo à direita do 8. O 8 está aqui. E quem está à direita dele? É o 9 ou é o 7? Depois, escrevam, esse número é maior ou menor do que 8? Tem que ver quem é que está à direita do 8, para daí responder se ele é maior ou menor, né? Em seguida, pinte de verde o número que está logo à direita do 13. O 13 está aqui. Logo à direita não, logo à esquerda, desculpem. O 13 está aqui. Quem está à esquerda do 13? O 12 ou o 14? Pintem de verde o que está à esquerda do 13. Depois, respondam se este número é maior ou menor do que 13. Escolha um número da sequência e pinte-o de amarelo. Ó, vocês vão escolher qualquer número dessa sequência, do 1 ao 16, vocês que sabem, tá? E vocês vão pintá-lo de
amarelo. Depois, vocês vão escrever este número que vocês pintaram de amarelo aqui nessa sequência, vocês vão escrever este número aqui no quadrinho. Por exemplo, se eu for escolher o 5, eu vou pegar o meu lápis e vou escrever aqui, 5. Depois, o que eu vou fazer? No quadrinho à esquerda, eu vou escrever o número que vem antes dele, que é o 4. Neste caso, né, gente? Vocês vão escolher o número de vocês. Aí, esse número é maior ou é menor que o número que você escolheu? Claro que é menor. Então, eu vou escrever aqui, menor, tá? A mesma coisa vocês vão fazer aqui com o número da direita. Vejam bem, o número da direita é o 6. E aí, aqui embaixo, não está aparecendo aqui no vídeo, né? Mas vocês têm também o lugarzinho. Deixa eu botar aqui na apostila, porque eu não consigo mexer não consigo mexer aqui, tá? Vocês têm aqui um lugarzinho para assinalar a questão, a resposta correta, tá? Então, a tia Mayara vai apagar para poder mostrar, senão não vai dar para demonstrar ali direitinho, tá? Ó, a pergunta é, no quadrinho da direita, você deve escrever o número seguinte, né? Como a tia mostrou ali. Dos 3 números que você escreveu, qual é o maior? Marque com um X. É o da direita, é o do meio ou é o da esquerda? Tá? Marcando esta resposta, encerraram-se as nossas atividades de hoje. Certo, meninas? Deixa eu parar de compartilhar aqui para me despedir de vocês. Muito obrigada por assistirem a aula. Continuem fazendo as atividades e não esqueçam, mandem para a professora ver, conferir se está tudo direitinho, tá bom? Então, ó, um beijo e até a nossa próxima aula.